I feel delighted yesterday. I was invited to a swell affair. All the Ao som On The Movie Picture Bowl. Aí uma homenagem ao cinema. Entra no ar o nosso Futseracast. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Carlinhos Alves, direto de Fortaleza. Chegamos à sua casa com o Futseracast, um podcast que fala de futebol, de histórias, de notícias dos clubes, de entrevistas e demais curiosidades do futebol cearense. Hoje vamos contar um pouco da história do estilista, o maior goleador do futebol cearense em edições diferentes. Conhecido como Peru, pois na grande área conduzia a bola com facilidade e levava ela para um lado e para o outro, rodopiando. Raimundo de Araújo França nasceu em 16 de janeiro de 1918, em Maracanaú. Sua estreia no futebol foi no ginásio São João, em 1938, onde ele estudava. Depois, em 39, veio o Tramways, 40, o Fortaleza, 41, o Ceará, onde seria campeão e posteriormente, no ano seguinte, bicampeão. Feito repetido nos 2 anos seguintes, com a camisa do Rio Negro do Amazonas. Em 45, passou pelo Fluminense. No Leão, foi campeão em 46, 47 e 49. França foi o maior artilheiro em edições do Campeonato Cearense. Foram 5 vezes, 3 delas pelo tricolor do PC, 40, 46 e 47. E 2 pelo alvinegro de Porangabuçu, 41 e 42. Com 67 gols nessas temporadas, em 43 jogos, teve a média de 1,5 gols por jogo. E para acompanhar um pouco mais dessa história do jogador aí, o França, né? Vamos aqui falar com uma pessoa da família, uma pessoa próxima ao jogador. Acompanha um pouquinho dessa entrevista agora no nosso Futseracast. O programa aqui, Futseracast, gravado aqui no Pier da Praia de Iracema. Recebendo aqui Adriano França, 54 anos, agente de turismo e também filho de um famoso jogador de futebol que você está ouvindo aí a história no programa. O sobrenome dele já diz, né? Adriano França. E ele vai falar aqui um pouco dessa vivência com o pai dele e a história que ele sabe do futebol. A família dele tem muitos jogadores importantes que passaram pelo futebol cearense e eu quero ouvir um pouco da palavra dele. Bem, meu pai foi, como todos sabem, um grande jogador de futebol, né? Um dos maiores artilheiros de futebol cearense. E ele era depois do futebol ele tornou-se dentista, né? Foi dentista, morou lá no bairro, lá na Gentilândia, lá Benfica. Aí, pronto, a gente estava morando aqui
perto aqui da Praia de Iracema, quando ele veio a falecer há 13 anos atrás. Então é isso. Teve os sobrinhos que foram grandes jogadores também, o Mozazinho, o Moésio Gomes, filho do tio Mozart, que foi presidente de Fortaleza, né? Um dos primeiros, né? E grandes presidentes de Fortaleza, que muitos fizeram pelo Fortaleza na época. Aí pronto. A primeira, assim, qual é a primeira lembrança que você tem do seu pai em relação ao futebol? Claro, você não viu ele jogar, né? Não vi. Mas que ele já tinha se aposentado quando você já tinha noção de alguma coisa da vida, né? Então, mas você deve ter ido com ele pro estádio, ele deve ter contado histórias para você. Então a sua vida deve ter sido muito ligada com o esporte por causa dessa história do seu pai, né? Com certeza. Eu fui algumas vezes com ele no Presidente Vargas, esses jogos, Fortaleza. E era uma coisa assim incrível, que ele ficava assim no meio da torcida, com rádio no ouvido, assistindo o jogo e vendo pelo rádio, e era uma coisa muito bonita, assim, muito emocionante, as pessoas falando com ele, muita gente falando com ele na rua, quando a gente andava na rua. Aí ele era muito, muito conhecido, né? Muita gente falava com ele. Uma pessoa do povo mesmo, né? Então, estamos aqui recebendo o Adriano França no nosso Fute Cearacast, homenagem hoje ao pai dele, França, 5 vezes artilheiro do futebol cearense, né? O seu pai, depois que deixou os gramados, ele virou técnico de futebol, né? E sempre também esteve ligado com o time do Fortaleza, que foi o time do coração dele, né? O time do Fortaleza jogou Ceará, mas jogou Fluminense, jogou alguns times, mas o time do coração dele era o Fortaleza, o tricolor de aço. E como era o seu pai na vida pós-futebol? Como era ele em relação, na sua vida profissional, na parte de dentista, né? Ele era dentista. Como era a vida dele, as pessoas que o procuravam lá para ser atendido por eles, falavam sobre futebol ainda ou não? Tinha muitos fãs ainda que procuravam ele, clientes fãs dele que sabiam a história dele, ou a maioria já não era da mesma época? Não, tinha muitos que falavam de futebol, né, que conheciam ele de futebol. E ele, como um grande dentista também, foi o dentista lá do bairro, né, da Gentilândia, do Benfica. Ele ainda falavam, né, descrevia os lances, jogadas, né. Então é isso. Eu queria, assim, agradecer, olhando aqui para esse mar bonito da beira-mar, né, à noite de Fortaleza. Estamos aqui gravando essa homenagem aqui ao França, conhecido como Peru, e quais os outros apelidos dele? O estilista. O estilista, né? Era uma pessoa estilosa no seu vestir, né, na sua maneira de se comportar, de família tradicional. Muito elegante no seu toque de bola. Eu comparo ele até o Zinedine Zidane, o Zizou, né? Que hoje é treinador do Real Madrid. Eu comparo ele, talvez, uma comparação que não sei, mas a minha maneira de achar que ele jogava no estilo do Zidane, né? Aquele estilo elegante, né? Um toque refinado. O que está faltando hoje no futebol, porque geralmente o futebol hoje está mais velocidade, né? O toque de bola muito rápido, e naquela época era mais habilidade, né, nas jogadas, né? Nas jogadas, e muita precisão no chute, né? Coisa que ele tinha muito. Ele colocava uma bola no local indefensável. O goleiro não tinha como defender aquela bola quando ele chutava. E com muita força, né, também. Muito forte. Adriano França, o sobrenome já diz aí, o filho do grande França, um dos grandes jogadores da história do futebol cearense. Eu vou deixar aqui ele finalizar esse nosso momento para essa homenagem, né? É um colega de trabalho meu também, mas também, e coincidentemente, é filho de um jogador famoso. Nós estamos fazendo esse Fute Cearacast, essa ideia que surgiu para homenagear
a história do futebol cearense e os craques do passado. E eu vou deixar aqui a palavra para ele falar sobre alguma coisa mais, acrescentar sobre o pai dele. Bem, para mim é uma honra estar fazendo essa homenagem ao meu pai, que hoje está completando 13 anos que ele faleceu, né? E dizer que ele foi uma pessoa muito carismática, assim, muito importante, assim, para o futebol cearense, né? E assim como teve muitos outros também que não são lembrados, mas que eu gosto de lembrar do meu pai e tenho um prazer de estar fazendo essa homenagem a ele. E é isso. Muito obrigado aí, o Adriano França. Estamos aqui finalizando essa parte e voltamos aí com mais histórias aí do futebol cearense no nosso Fute Ceará Cast. As duas estações nordestinas e o som que você ouve aí no Fute Ceará Cast em homenagem ao grande estiloso Peru França, grande jogador do futebol cearense. Você teve aí um momento com seu filho, Adriano França, que entre outras coisas também, depois da entrevista, ele falou que as lembranças das viagens, quando o pai dele era treinador, e foi lá para Sobral, né? Questão do Guarani de Sobral. Essa passagem dele também na vida de treinador. Durante sua passagem pelo Fluminense, o cronista Ayrton Monte comenta que França teria se prejudicado no Rio de Janeiro por causa da vida extracampo. Tinha tudo para ser um jogador reconhecido, só que ele era muito farrista, conclui aí o cronista. Já Renato Abreu, na edição do O Povo, de 9 de fevereiro de 97, avalia que a discriminação do técnico Velásquez, por causa da origem nordestina do jogador, o teria tirado da equipe. Mesmo assim, teria sido escolhido o melhor jogador do Pó de Arroz pelo Jornal dos Esportes. Foi treinador do Fortaleza, Calouros do Ar, América, Guarani de Sobral e Seleção Cearense em 1952. Depois, durante também a carreira dele, né, formado dentista pela Universidade do Amazonas, quando jogava lá, e essa foi a sua profissão pelo restante da sua vida. E aí você vê como ele, tantos outros que tiveram que largar o futebol para estudar, para ter outra profissão, porque na época não ganhava tão bem como se ganha nos tempos atuais, desse ano, por exemplo, de 2016, 2017, e nós agradecemos aqui a sua participação, a sua audiência, e narração e edição Carlinhos Alves. Escute aí mais um pouco aí das duas estações nordestinas e o nosso programa de hoje fica por aqui. Vamos aqui para você. I feel delighted yesterday. I was invited to a swell affair. All the movies Ao som On The Movie Picture Bowl. Aí uma homenagem ao cinema. Entra no ar.